Quando falo, descubro mais sobre mim e quando escuto, compreendo mais os outros. Mas quer abra a boca ou preste atenção, tenho cada vez mais a certeza de que somos todos malucos. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Somos Todos Malucos, um podcast agora nas plataformas do Observador, mas também continuam no YouTube, no Spotify, no iTunes. Podem ver, podem escutar no trânsito, em casa, enquanto passam a ferro, a correr, a fazerem outras atividades até menos próprias, estão perfeitamente à vontade para escutar onde quiserem. O tema de hoje é um tema que eu, como muitos outros, já queria trazer aqui há algum tempo, porque eu também não sei muito bem lidar com ela. Com ela o quê? Com a intuição. O que é a intuição, meus amigos? É o quê? É algo mais esotérico? Ou é algo que pode ser explicado e usado pela ciência? E como é que os malucos, pessoas como eu, e como vocês que estão desse lado, que não confiam nas suas próprias decisões, podem usar a intuição a seu favor? O Filipe Loureiro é formado em Psicologia Social e das organizações, é professor, é um estudioso desta área de intuição e mecanismos de tomada de decisão. Muito obrigado, Filipe. Aceita aqui o convite de juntares a nós nesta conversa. E era como eu estava a dizer, é um tema que eu acho muito curioso, alguém dedicar o seu tempo a estudar a intuição, e acho que começamos exatamente por aí. Afinal, o que é a intuição? Obrigado, António, pelo convite. Antes de mais, é mesmo um prazer estar aqui na Primeiros para falar sobre um tema que me fascina tanto como é esta intuição, e na verdade eu tenho perdido muitos anos já a estudar isto da intuição. Começas pela pergunta mais óbvia. Claro, sim. Óbvio. Mas neste caso, nem sempre a pergunta mais óbvia vai neste caso, dar origem à resposta mais simples, como é tanta coisa na vida, mas principalmente aqui na intuição. É uma pergunta que me fazem várias vezes, na verdade, o que é a intuição. Eu costumo ter uma de duas abordagens. Ou dou resposta científica, mais crua e objetiva, ou, havendo tempo, tento embarcar quase aqui numa reflexão sobre o que é isto para uns, para outros, e sendo essa a abordagem que eu penso também que queres adotar, podemos olhar um bocadinho mais para este lado mais subjetivo da intuição e necessariamente do que é que as definições dizem. Sim, mas agora fiquei curioso. O que é que diz a definição científica da intuição? Olha, sim, indo muito direto ao assunto, é um processo cognitivo que é inconsciente, em primeira instância, que é rápido, surge automaticamente na mente, que tem uma componente que é emocional, ou seja, baseia-se nos teus feelings sobre as coisas, e depois também olha para a informação como um todo. Ou seja, baseia-se em padrões de aprendizagem, vais desenvolvendo ao longo da vida com treino, e depois de forma relativamente automática, quando identificas pequenas pistas, consegues, de certa forma, implementar quase, lá está, sem pensar, de forma rápida e até com base nos feelings. Só que a investigação e a ciência nos diz, com base em, hoje em dia, milhares de definições, porque lá está, sendo um tema também algo trabalhado multidisciplinarmente, de origem em muitas definições. Então, essa é consensualmente a definição. Então, teoricamente, uma pessoa quanto mais velha fica, mais intuitiva fica. Depende da área, depende das áreas específicas. Vai adquirindo mais experiência e teoricamente, lá está, essa informação é analisada como um todo, com mais dados. É isso que depois, com base na tua experiência e nos teus padrões de aprendizagem, consegues simplesmente implementar, mas depende da área na qual estás a trabalhar. Pode haver pessoas mais novas, mas por estarem 24 sobre 24 a trabalhar sobre as mesmas coisas, então desenvolvem uma expertise, uma experiência e depois intuição, não é? Que outras pessoas, por muito mais velhas que tenham, possam não mas na vida, para usares a intuição na vida, então sai-se, teoricamente, quem é mais velho. Em teoria, sim, até porque sendo mais velho já passou por seres mais velha, por isso é que eu já não tenho paciência para determinadas merdas. Então já usei a intuição e percebo, isto não vai dar nada. Vale a pena se olhar para os dados. Nem vale a pena chatear-me com isto, que eu já sei onde é que isto vai parar. Isto é intuição? Depende. Já passaste, falta de paciência não tanto, mas já passaste por tantas situações em que, eu no passado lembro-me que isto aconteceu, eu ignorei a intuição, eu segui a intuição e correu bem, chegas a um ponto em que consegues confiar mais facilmente nesses teus primeiros impulsos, digamos assim. Sim. Então, e desse ponto de vista mais filosófico, o que é a intuição? A intuição é estudada há centenas de anos. Os próprios filósofos já pensavam nisto, o que é a intuição. Mais do que isso até, é interessante pensar do ponto de vista subjetivo para cada pessoa o que é a intuição. Uma coisa que
um tópico de investigação que me tem movido, até nos meus primeiros trabalhos de doutoramento, foi o que é a intuição para as pessoas. Ou seja, para ti, António, o que é a intuição? Quando tu dizes que usas a tua intuição, o que é que para ti significa utilizar a intuição? Para mim, o que é a intuição? Usar a intuição. Pois, o problema é esse. Porque e eu diria que a intuição é isso que tu também te referiste, é um feeling de que tu deves, por exemplo, tens duas coisas para escolher e não sabes qual é que has de escolher, e então, mas algo te diz para escolheres uma. E eu não sei definir o que é esse algo. Que é só que Mas se eu pensar, também nem estou a falar de um ponto de vista de experiência, de algo de trabalho que me leva tipo, ok, eu acho que isto vai funcionar melhor. É quase sei lá, não é bem instinto, acho que se mistura sorte também aqui, sei lá. Ok. Mistura-se uma data de coisas. Mas isso é o que acontece. Esta foi uma pergunta que eu fiz a centenas de pessoas, lá está, no início do meu doutoramento, e tive respostas super variadas. Agir com base naquilo que parece bater certo, ou evitar aquelas coisas que parecem não bater tão certo, ou agir com base nos meus sentimentos. Não pensar muito sobre o assunto e agir automaticamente. Sim, às vezes eu acho que também se pode definir de alguma maneira como a primeira sensação. A primeira coisa que surge na mente, sim, sim. Ou a primeira tomada de decisão. Imagina, acontece alguma coisa e tu dizes, não, vou escolher isto. E isto para mim já é mais baseado na intuição. Porque depois começa-se a meter uma data de processos, no meu caso, lidando com a perturbação obsessiva compulsiva, a partir rapidamente daqui escala para, e se não sei o que é, e torna-se super racional e já não vai dar porra nenhuma. Pois. E depois até é difícil às vezes distinguir. Pois, claro. O que é a minha intuição, o que é? Exato, por isso é que eu te tinha dito que fazia muito sentido para mim esta conversa, que é, até o meu psicólogo diz que às vezes é boa a intuição, e eu digo, mas eu sei lá o que é a intuição, se eu estou sempre a pensar em porcaria, como é que eu consigo definir os meus medos? Por exemplo, o medo, não vais para aquele sítio. Isto é baseado no medo ou é baseado na intuição? Essa é uma boa questão, ok. Lá está, eu vou-me refugiar aqui um bocadinho na minha área, que é social organizacional, mas... Sim, mas estás a perceber. Estou a perceber, e dou a minha opinião, como Sim. pessoa até que se identifica com o que tu estás a dizer. É muito difícil, por vezes, para pessoas que experienciam esse tipo de percepções, conseguir distinguir uma coisa da outra. E a linha fica muito ténue entre o que é a intuição ou o que é um medo mais exagerado ou uma ansiedade mais generalizada. É difícil, é difícil. O que eu posso devolver um bocadinho é que, tipicamente, a intuição desenvolve-se com base naqueles padrões de aprendizagem que tu vais desenvolvendo ao longo dos anos e consegues perceber, ok, no passado houve determinadas alturas em que eu experienciei determinadas intuições com base em determinados padrões que eu agora consigo identificar. Por outro lado, outro tipo de percepções têm uma base mais de distorção cognitiva, em que tipicamente até é possível identificarmos algumas ameaças onde nem sempre elas estão. Mas é difícil distinguir. Sim, ou seja, é como se tu fosses pelo método estatístico, quase pelo quantitativo. A maior parte das vezes, pelo qual eu passei, ou às vezes até pode ser, estava aqui a pensar ou não, se isto faz sentido, experiências emocionais e não físicas, ou seja, situações pelas quais tu passaste, que tu não te recordas mesmo, mas que te despertaram determinadas emoções e que correu tudo bem. E em situações parecidas, a tua intuição diz que vai correr tudo bem porque tens essa memória. Sim, isto faz sentido? Faz sentido. E muitas vezes, apesar de a intuição ser um processo altamente inconsciente e com base, lá está, na identificação de padrões de forma rápida e automática, pode haver alturas em que consegues identificar conscientemente os padrões com base nas tuas experiências passadas. Estás, de certa forma, a dar uma conotação mais consciente à intuição, a racionalizá-la, deixa de ser uma intuição no seu estado mais puro, porque estamos a verbalizá-la e a consciencializá-la, mas é uma intuição na sua base na mesma, portanto, conseguimos identificar esses padrões de forma consciente. Mas é difícil distinguir umas coisas das outras, até porque pode invocar sensações semelhantes, mas a sua origem e as suas consequências definitivamente acabam por ser bastante diferentes. Diria que aqui é mesmo tentar... o trabalho de autorreflexão e de olhar para dentro acaba por ser muito importante para tentar distinguir aquilo que são inputs e processos mais intuitivos, que são mais fluidos e mais confiáveis por natureza daquilo que são ansiedades e medos que nem sempre derivaram da experiência, porque na maior parte das vezes
E isto também, falando por experiência, nem sempre se concretizaram. Logo, não podem derivar necessariamente da experiência da qual a intuição também deriva. Porquê que tu começaste a estudar a intuição? Essa é uma grande questão. Eu, Tinhas falta de? sabes, eu achava-me uma pessoa intuitiva. Até começar a estudar a intuição. E de repente deixei de saber o que é intuição. Eu já nem sei. E essa é outra coisa com a qual eu tenho de lidar hoje em dia quando pergunto o que é intuição. Passo anos a estudar a intuição e de repente perguntam-me o que é. Eu, sei lá, o meu objeto de estudo de repente é difícil experienciá-lo subjetivamente, porque racionalizo. Eu também sou uma pessoa altamente racional. Não é? Portanto, tenho essa dualidade. Sou muito racional, sou muito intuitivo, mas depois fico misturado no que é isto da intuição para mim. Comecei a estudar a intuição. Eu adoro pensar sobre a forma como as pessoas tomam decisões e se movem nas diferentes decisões que tomam ao longo da sua vida. Seja profissional, na vida... Definitivamente, sim. Das diferentes esferas, sim. E esse campo da tomada de decisão sempre me fascinou e acabou por guiar-me um bocadinho para aquilo que tem sido um tema emergente. Porque a intuição é efetivamente um tema emergente e, na verdade, tem sido ao longo de muitas décadas, embora de diferentes formas e diferentes focos. Antigamente a preocupação era que a intuição leva-nos a tomar decisões muito mais enviesamentos e não é bom. Hoje em dia o foco tem sido complementado por... A intuição até pode ser boa, em complementariedade com a análise, pode-nos levar a melhores decisões, e é isso que eu também tenho... Só que não achas que, pelo menos a ideia que eu tenho, é que a intuição hoje em dia também é muito usada num plano mais esotérico e holístico pelos coaches como sendo algo que te liga espiritualmente ou quer que seja, e eu também de alguma maneira tenho essa crença, mas há uma grande base científica na intuição. E verdade que os coaches, principalmente na área do desenvolvimento pessoal... Ou seja, eles dão uma visão espiritual a algo que afinal não é... que é mundano e que sempre existiu. Depende, lá está. Pois, claro. Como tudo, aquela resposta mais... Sim. No sentido em que a intuição depende muito... tem uma base de conhecimento que deriva em grande parte da experiência. Sim. E nesse sentido vai ser diferente pessoa para pessoa e das suas diferentes experiências em determinadas áreas até. E nesse sentido ela é altamente subjetiva e individual a cada um de nós. Por outro lado, a ciência baseia-se em métodos mais objetivos, mais empíricos, mais replicáveis, contrastam com a forma mais subjetiva como a intuição nos surge e de certa forma como nos guia. Não sendo necessariamente algo científico, a intuição, ou com uma base científica, não deixa de ser vista como algo relativamente válido para mim, no âmbito que são as minhas experiências e naquilo que são os meus diferentes domínios da minha vida, pelos quais eu me posso guiar para tomar decisões. Agora, a base científica da intuição, ou seja, a sua validade científica, isso é um stretch, é um bocadinho maior, não quer dizer que ela própria não possa orientar a ciência. Mas há estudos feitos sobre a intuição? Há muitos estudos feitos sobre a intuição, sim. Na forma como ela se manifesta em diferentes... Que dados curiosos é que tu tens e que sabes sobre a intuição? Então, por exemplo, imagina, tu queres tentar perceber onde é que a intuição pode funcionar melhor, em que contexto é que ela funciona melhor. Aqui, ou que tipo de pessoas costumam utilizar mais a intuição, mais a análise? Nós aí temos uma série de investigação relativamente a diferentes tipos de pessoas e as diferentes preferências que elas têm relativamente a tomar a decisão. As pessoas são mais intuitivas, confiam nas suas intuições, as pessoas são mais analíticas, confiam mais nas análises, mas não são mutuamente exclusivas. Como eu disse, eu sou uma pessoa que é altamente intuitiva, altamente analítica, e nesse sentido tenho ambas, intuição e análise. Agora, existem muitas medidas e evidências científicas que demonstram que as pessoas efetivamente têm estas diferenças relativamente ao quão intuitivas são, quão analíticas são. Apesar de haver essas diferenças, não quer dizer que as pessoas sejam insensíveis aos contextos nos quais têm de tomar decisões. E aí existe muita investigação que procura demonstrar que preferências é que as pessoas têm para tomar decisão de forma mais intuitiva ou mais analítica. Ou mais racional, sim. Exatamente. Por exemplo, quando é para escolher parceiros amorosos, a maior parte das pessoas vai ser intuitivo. Não quer dizer que não haja diferenças individuais. Há muita gente que seja racional nesse processo, quer arranjar determinada pessoa que tenha estes gostos. Eu tinha um amigo meu que dizia, agora não posso namorar com uma pessoa que gosta de uma cena super específica. E eu falava com ele sobre isso, eu dizia assim, mas tipo, imagina, tu estás apaixonado por ela e sentes coisas e ele não. Se ela gostar disto, não.
É muito pois. Isso é altamente racional. É quase uma checklist. Esta pessoa não cumpre, ou tem um threshold, um limite. Ok, não cumpre 5 destes 10, se calhar não está elegível para... Sim. As pessoas, efetivamente, apesar de tudo, não é? Tendem a ser mais subjetivas, mais intuitivas nesse tipo de decisões mais subjetivas. Ok. Ou mais simples também, para as quais têm mais experiência. E tendem a ser mais analíticas, por consequência, para decisões mais analíticas, mais complexas, mais complexas. E o que é interessante, e falando de investigação, é que apesar desta preferência que as pessoas têm por tomar a decisão mais intuitiva para escolhas simples e analíticas para escolhas complexas, é que uma série de estudos têm demonstrado que se pedimos às pessoas para tomarem decisões de forma mais complexa, mais analítica para decisões complexas e mais intuitiva para decisões mais simples, as decisões não são tão boas como se pedimos às pessoas para se basearem nos seus feelings para decisões mais complexas e, para se basearem nas suas análises para decisões mais simples. Isto porque, quando nós pedimos a uma pessoa para tomar decisão de forma analítica, com base em contextos muito complexos, em que tem que analisar muita coisa, é muito difícil. As pessoas ficam completamente sobrecarregadas e não conseguem tomar a melhor decisão. Engraçado. E eles têm feito isso em alguns estudos. Apresentam-te um carro, por exemplo, com 4 características que são predominantemente boas ou más, ou com 12 características que são predominantemente boas ou más. Depois dizem, olha, toma uma decisão sobre o melhor carro, ou quão queres o carro, ou quanto queres o carro, de forma mais baseada nos teus feelings, ou com base na análise de todos os detalhes. As pessoas que têm 12 características, se basearem numa análise mais analítica, ficam sobrecarregadas de tanta informação. É engraçado, por isso é que muitas vezes, se calhar, nós, eu estou a ver a minha experiência, mas acredito que seja uma coisa até transversal. Pelo menos a minha mulher diz muito, quando eu estou a escolher coisas, eu chego a uma altura e digo, ok, para. É isso. Porque eu já não há diferença na tomada de decisão. Ou seja, eu já estou ali demasiado afundado. Neste momento já nem sei o que é que era um e o que é que era outro. Exato, eu já não sei qual é que custava até de forma inicial, já não sei o que é que eu... Fica difícil. É engraçado, pois é. Tentar, ok, qual foi a minha primeira impressão sobre as opções? Então nós todos devíamos escolher parceiros de forma analítica. Não, eu não disse isso, atenção. Lá está. E há diferenças individuais. E depois também a investigação demonstra que nós somos mais analíticos, tomamos decisões analíticas, vamos nos sentir melhor com a nossa decisão depois. Ou somos mais intuitivos e tomamos decisões intuitivas, mas vamos nos sentir melhor depois com a decisão. Também temos de ter isso em consideração. Tu achas que as pessoas se sentem melhor com as decisões analíticas ou intuitivas? E muita investigação sobre isso também. De uma forma geral... E não, mas não respondas, deixa-me adivinhar. Força. Eu acho que as pessoas se sentem melhor com as analíticas. Porquê? Porque tem uma justificação se a coisa correr mal. Isso é um facto. As pessoas têm uma justificação que não depende da sua subjetividade para justificar. No entanto, se perguntar às pessoas quando é que se arrependem mais, e podemos fazer este exercício, imagina, tens uma intuição muito forte, ok? E ignoras a tua intuição, segues outra via e a intuição estava correta e a decisão correu muito mal. Essa é uma opção. Ou tens outra que é, analisas os dados apontam numa direção, mas tens uma intuição que é forte. O que fazes é ignorar os dados e segues a intuição e a decisão era má. Ok? O que é que te custa mais, o que é que te vais arrepender mais? Ter ignorado uma intuição forte ou ter ignorado a intuição? É isso. Isso, pelo menos, e alguns estudos que também tenho feito no meu laboratório têm mostrado isso, é que as pessoas tendem mais arrependimento de ter ignorado algo que é mais intrínseco, mais seu por natureza, e não necessariamente derivado dos dados mais objetivos. Isso porque parte, se calhar, também daquela ideia de... quando a coisa corre mal, quando a pessoa imagina que vai pela intuição e a coisa corre mal, as pessoas lidam melhor? Lidam melhor, ou seja... Porque é aquela ideia de se eu não tivesse experimentado não sabia. Isso. É um bocadinho por aqui. E se era boa e eu não fiz, eu ignorei. Caramba, ignorei algo que era meu, que não derivava dos dados, que é intrínseco a mim, da minha natureza, não é? E acabei por ignorá-lo. Isso vai, pelo menos segundo os dados, ter mais peso do que se eu tiver ignorado os dados que apontavam numa certa direção, mas eu tinha uma intuição forte, decidi escolhê-la, arrisquei, não correu bem. Os dados apontavam numa direção. Óbvio que isto não é linear. Depende de pessoa para pessoa também e de contexto para contexto, mas de uma forma geral é isto. E há estudos, há alguma base neurológica ou neuroquímica na intuição? Há estudos que mostram alguma mudança no cérebro? Sim, existem estudos que mostram algumas ativações em zonas específicas do cérebro. Córtex pré-frontal é uma dessas zonas que é responsável por funções como tomar a decisão, planeamento, controle emocional. E existe um estudo também
interessante. É um estudo clássico, foi realizado pelo António Damasio. Ele tinha, imagina, eu aqui vou falar de estudos porque é aquilo que Eu vou trazer, ainda trago o António Damasio. Isso era uma grande ideia. Pois era, já ando atrás dele. Dar-lhe um toque. Tem que ir aos Estados Unidos. Estás a ir nos Estados Unidos. Então, se calhar, depois deixava para ele falar. Então, eu falo desta experiência e depois ele elabora. Não, mais vale. Não vamos. A minha intuição diz-me que ele tão depressa não vem aqui. Então, pronto, eu falo aqui um bocadinho sobre essa experiência e depois estiver completamente errado, ele se aqui depois corrige-me. Exato. Então, ele apresentou a pessoa, já digo as características que estas pessoas tinham, mas 2 decks de cartas. Um deck tinha cartas que tinham valores de prémios muito elevados, imagina 100 euros, mas também tinham cartas que tinham penalizações muito altas. Tinha de devolver valores muito elevados. E depois no outro deck tinha cartas que tinham prémios mais baixos, 50 euros, mas também, consequentemente, tinham cartas que tinham penalizações mais baixinhas. Sim. E eles recrutaram 2 tipos de pessoas. Pessoas com cérebros saudáveis, sem lesões no córtex pré-frontal, e pessoas com lesões no córtex pré-frontal. O que aconteceu foi muito interessante no sentido em que as pessoas com cérebros saudáveis, ao longo das diferentes alturas em que eu escolhi cartas de diferentes decks, foram escolhendo progressivamente mais cartas do deck bom, de cartas, mesmo sem conseguir conscientemente identificar a lógica que estava por trás dos diferentes Mas elas decks. sabiam qual é que era ou não? Sentiam. Não sabiam. Não sabiam qual é que era não sabia. o deck que tinha... Não sabiam. Portanto, no longo prazo, há um deck que é bom, que nos vai dar mais ganhos. No longo prazo, há outro deck que é mau, que nos vai dar Ou seja, menos ganhos. o que essa experiência estava a replicar é a tal ideia de repetição de experiências. Exatamente. Ou seja, quase de forma inconsciente, as pessoas iam tirando sempre do mesmo deck sem repararem. Lá está a emoção e o reconhecimento da recompensa maior aqui. Uhum. Ok, faz sentido. Mas conscientemente não conseguiam dizer o porquê. Tinham um feeling. Lá está. Que aqui estão cartas melhores. Que aqui estão cartas melhores. E no longo prazo vão olhando para as quantias que vão somando e tirando, consoante a carta que vai saindo, e vão se apercebendo inconscientemente que há ali um deck que é melhor. Isto nas pessoas com cérebros saudáveis. Nas pessoas que tinham lesão no córtex pré-frontal, o que aconteceu foi que as pessoas não conseguiram desenvolver esta intuição relativamente aos decks que eram melhores. Não adotaram nenhuma estratégia em função daquilo que até podiam incluir de forma inconsciente. Foram tirando calhas. Sim. Não conseguiram. Mas as pessoas que tinham lesão, eram lesões de quê? Há referência? Do que é que eram esse tipo de lesões? Lesões de acidentes, derivadas de acidentes, ou seja, no fundo eles não lesionaram as pessoas. Pode ir, olha, já agora... Já li 3 cabeçadas. E agora depois sentar aqui na mesa. E eles receberam muito dinheiro por essa experiência. Não, o que aconteceu foi, eles identificaram pessoas que tipicamente já tinham tido acidentes, que causaram lesões nessas áreas, e puseram-nos na mesma condição experimental, mas identificaram estas diferenças. Depois, lá está, veio das principais conclusões é a importância que essa área tem do cerebral para a tomar a decisão mais intuitiva, de reconhecimento de padrões e... Sim, isso é muito curioso. A intuição é a mesma coisa que sexto sentido? Aqui entramos numa zona mais, lá está, mais esotérica. Okay? Falando assim da ciência, muitas pessoas, e é verdade que quando eu fiz aquela pergunta à pessoa sobre o que é a intuição para ela, há pessoas que vão dizer isso, uma forma mais supersticiosa, ou um método mais paranormal de absorver informação. E por agora não há evidência de que nós temos uma antena no nosso cérebro que nos permita absorver informação que anda por aí solta no ar. Ou seja, o que a investigação demonstra é que, efetivamente, existe uma intuição que deriva da experiência e identificação de padrões. Não necessariamente um sexto sentido derivado de algo mais do que isso, em que somos sensíveis a estímulos com base nesta, falamos, antena. E a mesma coisa com o instinto. Porque também existe essa... Há pessoas que dizem instinto. Intuição é seguir o meu instinto. Quando eu fiz... E o que é o instinto? E o que é o instinto? É o meu sexto sentido. E o que é o sexto sentido? Sim. E neste caso há diferença, porque a forma como se manifestam até pode parecer semelhante. São respostas automáticas e rápidas, intuição e instinto. Mas lá está. E assim estou a reforçar demasiado este aspecto da aprendizagem, dos padrões, mas é isso que característica aqui a intuição. Logo, é algo que nós podemos treinar também e depende da nossa experiência em diferentes áreas. O instinto não tanto. Sim. Tem uma base mais... Ou seja, a intuição, de alguma maneira, se tu começares a ter consciência disso, do que é a intuição e dos processos da intuição, pode-se também tornar algo mais consciente. Pode-se tornar. Tu podes ter determinados inputs intuitivos com base na tua experiência e tu consegues consciencializá-los, ou seja, verbalizá-los e dizer, não, no meu passado houve determinadas alturas em que isto aconteceu. Tu consegues explicitar os padrões, mesmo que eles fujam necessariamente aos dados objetivos para aquela situação. Eu tenho uma pessoa quando muda de trabalho,
Imagina uma pessoa que está num ramo e que sempre teve um sonho de fazer outra coisa que não tem nada a ver com o seu trabalho. Eh, ela mudar, quando ela muda, e ela assim, não, eu vou mudar, é o quê? É instinto, é intuição, é sexto sentido, Quando a pessoa. Ok. é álcool, Depende do quão impulsiva foi a tua decisão. é o quê? Porque aqui não estou a presumir que a pessoa não tem experiência, não tem experiências anteriores de mudança de trabalho. Sabes, às vezes acontece. Uhum, Pessoas que fazem isso, estão numa área e têm o sonho de desenvolver um projeto. E uhum. escolhem desenvolver esse projeto. Isto é o quê? Cada caso é um caso. Mas, Claro, sim, mas cada caso é um caso, mas... aí diria que entra em jogo uma série de coisas. Primeiro, a pessoa para ter decidido mudar de área é porque provavelmente, ou desde sempre, ou pode ter acontecido alguma coisa que tenha desencadeado essa procura, esse desejo de aproximação de uma determinada área. Depois pode até coincidir com as experiências que a pessoa tem tido na área onde está atualmente. Podem ser menos positivas. sim. E Ok, então isso faz pode, de certa sentido. forma, até quase como uns pratos na balança, e o que é que é mais importante para mim? Pois aí, ou é decidir analiticamente ou decidir intuitivamente, não é? Eu diria que aqui é mais uma questão de intuição, na verdade, não necessariamente um sexto sentido ou um instinto, até porque o instinto seria mais um reflexo mais biológico. É mais animal, não é? É isso. Instinto é mais animal. É quando nos apontam Primário. as lanternas e a gente Sim. fecha o olho e não necessariamente deriva da aprendizagem, em que ao longo do tempo me foram apontando uma lanterna e eu fui aprendendo a fechar o olho Sim. para não ficar encadeado, mas é algo que, Não é o reflexo de Pavlov, sim. exato, não depende da aprendizagem, digamos assim. E neste caso, esse contexto da tomada de decisão relativamente ao mudar de emprego, ou mudar da área e ficar na área onde estava, tem todos esses aspectos que devemos considerar. Se a minha experiência para com a minha área atual, com o desejo, ou sempre desejei mudar para aquela área específica, não há propriamente. O que eu posso dizer é que não depende do instinto e se depender de um sexto sentido, depende da forma como eu estou a olhar para esse sexto sentido. Se para mim a intuição for um sexto sentido, mas é na forma como ele emerge em mim, com base em padrões e não necessariamente o facto de eu ter uma antena que absorve Sim. informação que me diz aquele é o caminho, quase como uma voz interna, que é outra definição que as pessoas dão, uma voz interna que eu tenho. Diria que poderia ser mais intuição do que qualquer uma das outras. Se nós formos pensar bem, a própria ciência evoluiu muito com a intuição, Definitivamente. não é? Porque, mas aqui já tens envolvida também a aprendizagem, ou seja, mesmo a intuição, porque se calhar muitas das descobertas que se fizeram partiram de perguntas disruptivas, não é? Uhum. E se em vez disso for isto? Ou algo me diz que é por aqui? Sim, sim. É porque já tem toda a aprendizagem para trás. Ou seja, não é sorte. Não, definitivamente. Aliás, há bocado dissemos que intuição não é ciência, não é? Porque a ciência depende dos métodos objetivos e replicáveis. Não quer dizer, no entanto, que um cientista não possa intuir determinadas associações entre determinadas variáveis com base naquilo que são as suas aprendizagens. E às vezes os dados nem sequer apontam explicitamente nessa direção, não é? Sim, mas às vezes é aquilo que tu ouves muitas vezes, é um pormenor que desperta a atenção. Uhum. Não é? Sim. Algum valor, acontece muito isso na descoberta de vacinas ou de moléculas, seja o que for, não é muito aquela ideia de é que isto estava à procura de uma coisa, mas dá-me este resultado, vou ver o que é este resultado. Com base nesses pequenos desvios e com base numa intuição, nós podemos ir atrás dessas novas questões, digamos assim, porque a intuição pode dar origem a novas questões, a novas hipóteses, podem não parecer super claras à partida, mas que nos, de certa forma, permitem ir testar coisas que à partida podiam não fazer tanto sentido. E nesse sentido pode ser uma espécie de motor para novas descobertas. Pois é. Isso aconteceu várias vezes no passado, ou seja, Tens esta exemplos, intuição. assim que lemos. O próprio Einstein, uma série de hipóteses que ele ia propondo, eram muitas vezes intuitivas, não necessariamente. Óbvio que ele tinha alguns dados que lhe permitiam fundamentar algumas hipóteses, mas muito do que ele testou, de um ponto de vista teórico, e muitas das hipóteses que ele propôs, não podiam ser testadas na altura, ou seja, são coisas que ficaram e que hoje em dia vamos corroborando com base em novos dados. Outros vamos refutando, mas na maior parte das vezes vamos corroborando hipóteses que intuitivamente e com base em padrões de aprendizagem que ele próprio desenvolvendo, colocou. E lá está, não sendo um método científico, pode alimentar um método científico através da geração de novas hipóteses e novas ideias testáveis. Achas que eu estava aqui a pensar, será que existe intuição coletiva? Intuição coletiva, no sentido em que temos um grupo de pessoas. E eu vou-te explicar porquê. Já ouviste falar certamente do inconsciente coletivo? A ideia que é uma rede de informação, porque há pouco tu estavas a falar da questão da antena.
Eu já ouvi falar para aí 2 ou 3 vezes deste estudo e depois eu acho que já o encontrei mesmo. Houve um estudo que se fez com praticantes, não sei o número, mas imagina, estavam 200 ou 300 praticantes de meditação e mais 200 ou 300, o mesmo número de pessoas que não iam praticar meditação. E todas estas pessoas foram ligadas com elétrodos Uhum. para analisar as ondas cerebrais e as pessoas que estavam a praticar meditação entraram no registro de ondas, todas Uhum. mais ou menos no mesmo registro, e passado pouco tempo as outras pessoas que estavam a ter outras atividades entraram na mesma, em concordância com estas ondas cerebrais. Isto foi muito interessante, eu já ouvi falar disto várias vezes. E eu tenho a ideia que já encontrei este estudo. Ou seja, é a intuição coletiva quase no sentido de um campo morfogenético que existe e que Hum. permite que um determinado povo ou pessoas ou família tomem o mesmo tipo de decisões. Estás a perceber? Estou a perceber a ideia. Eu não conheço esse estudo. Sim, sim, sim. Mas a forma como acabaste por descrever, que tem a ver com o facto de pessoas que partem de um mesmo contexto, de Sim, particularidades semelhantes relativamente às situações nas quais têm vivido, do ponto de vista do que a gente sabe, poderá vir a fazer sentido na medida em que, tendo passado por situações semelhantes e tendo absorvido experiências semelhantes, podem desenvolver mecanismos de resposta automática e às vezes até mesmo afetiva que são partilhados entre os diferentes elementos. Portanto, quanto mais próxima for a ligação entre estas pessoas e mais semelhantes forem as experiências de desenvolvimento dessas pessoas, em teoria, lá está, maior seria a probabilidade de poderem intuir de forma semelhante. sim. Isto com base nesta resposta mais objetiva e com base nos dados que temos. Eu não conheço esses dados neurológicos da forma como entram na mesma Sim. frequência. Seria interessante poder perceber se, do ponto de vista neurológico e dos sinais neurológicos, as pessoas que estão da mesma família ou dos mesmos meios expostas a situações semelhantes, se vão produzir os mesmos padrões de resposta cerebrais, mais do que até as próprias decisões que tomam, mas se os padrões cerebrais seriam semelhantes. E é possível que sim. Agora a intuição é sempre boa para ti? Intuição, ser sempre boa, ou seja, se leva sempre às melhores decisões. Sim. Não. Obrigado e boa tarde. Está feito. Não, não. E realmente, às vezes a intuição, há estudos que têm trabalhado isto, a intuição enquanto um enviesamento. Um, e é verdade que a intuição hoje em dia tende a ser também um bocadinho explorada como complemento positivo e o ingrediente em falta para uma melhor tomada de decisão, mas é verdade que às vezes a intuição também nos pode deixar relativamente cegos sobre outros aspectos que são importantes para a decisão e às vezes até quanto mais. Lá está nessa questão da mudança de profissão. A pessoa pode ter um sonho, mas esse sonho até nem ser muito lógico. E aí convém a pessoa não ficar completamente cega aos seus feelings e ter em consideração dados que podem ser importantes para essa decisão em específico. Há um exemplo que eu te posso dar sobre a forma como a intuição nem sempre nos leva a boas decisões. Imagina uma cidade que está infectada por um vírus de zombies. Sim. Gostas de zombies? Sim, pode ser. Pode ser zombies? Pode ser. Ok. Então temos uma cidade que todos os dias duplica a população de Zombies. pessoas zombies. Ok. Ok? Todos os dias duplica. A cidade fica ao 8º dia completamente Cheio de cheia de zombies. zombies. A questão é quando é que ela estava pela metade. Ou seja, coberta de zombies ou infectada de zombies pela metade. Portanto, ao 8º dia ela fica completamente. Ao quarto dia? Quarto dia. Essa é a resposta intuitiva. Não é? Sim. Agora, a resposta correta é o 7º dia. Porque nós desenvolvemos intuições ao longo da nossa vida e desenvolvemos este padrão que nos leva automaticamente a reconhecer que a metade de algo, aliás, A que metade, sim, neste caso. corresponde à metade do tempo decorrido, não é? Essa é a intuição que a gente desenvolve e lá está, às vezes as intuições são muito úteis e se elas existem e se vão verificando ao longo do tempo é porque elas são úteis em alguma medida, mas às vezes tornam-nos cega pequenos detalhes, que são a população de zombies duplica a cada dia. Se a cidade, ao 8º dia estava totalmente cheia, ela podia estar metade preenchida ou cheia de zombies exatamente no dia anterior, porque ela duplica todos os dias. Portanto, se ela estava completamente coberta de zombies ao 8º dia, ao 7º ela estava pela metade, porque a população duplica todos os dias. Sim, ok. Pois é. Duplica, exatamente, já estou a perceber. Ou seja, porque tu fazes a conta a partir do dia inicial.
da duplicação do dia inicial, mas na realidade tu estás a duplicar, ou seja, ela está cheia, duplica, exato, sim. É isso. Já percebi. Agora, intuição, 8 divididos por 2 é 4, metade. Porque isso é a nossa intuição, o nosso padrão de aprendizagem. Ou seja, se eu não fosse zombie e dissesse, malta, ao quarto dia a gente ainda consegue sair daqui. Ao terceiro dia ainda conseguimos sair daqui. Poder talvez não. Não. E ao sétimo já é muito difícil. Já está tudo. Já não dava. Metade, já está metade, já é muito difícil. E, olha, e no fundo, podes pensar na intuição como aquele amigo que às vezes tem ideias geniais. Okay? Que tem ideias completamente fora da caixa. Mas depois, outras vezes, vai tentar montar um móvel sem olhar para as instruções, sem olhar para o manual. É útil. Mas às vezes não vai conseguir. Vai ter que olhar para o manual, para os dados. Então, o melhor para uma pessoa é misturar as duas coisas. É. Até porque, às vezes, o manual é péssimo. Pois, mas tens que misturar, tens que encontrar um equilíbrio nessa mistura, porque lá está, era aquilo que estávamos a falar, se eu for demasiado analítico, vou-me perder na informação toda e vou chegar a uma altura que não vou tomar uma decisão. É isso. Então, onde é que uma pessoa encontra o limite? O limite, onde é que eu abandono os dados? Onde é que eu me baseio na intuição? Onde é que eu digo, ok, tomei a minha decisão? Onde é que eu defini o sítio onde tomei a decisão? Sim, como é que eu defino? Deixa-me tentar te explicar. Porque enquanto estavas aqui a falar, eu estava a pensar em casos pessoais onde eu usei a intuição de alguma maneira. E vou-te dizer, por exemplo, eu quando era jornalista, depois deixei de ser jornalista e comecei a entrar na comédia, a atuar em bares, etc. Ganhava uma porcaria, mas estava a fazer esse caminho. E há um dia que eu recebo uma proposta para ir trabalhar para uma produtora de televisão como jornalista. Ou seja, voltava a ter uma vida segura sendo jornalista. E eu conversei com a minha mulher, com a Catarina, e o que eu lhe disse foi, eu acho que deves ir tu. Porque eu estou neste caminho, se calhar eu vou... Ela tinha um trabalho seguro, mas também não estava muito satisfeita. Este trabalho novo era um mês à experiência, mas o que nós vimos entre nós foi, olha, vais tu e vamos arriscar, porque é quase como o tiririca, pior do que está não fica. Então, foi um bocadinho, mas houve aqui uma decisão acho eu que teve muito baseada na intuição, mas também de uma forma analítica, porque ok, eu estou a ganhar algum, se tu saíres daqui consegues regressar ao anterior trabalho, vamos arriscar. Sim. Sim. Há aqui os dois, um bocadinho de cada, na realidade. Porque se eu fosse só no modo analítico, se calhar tinha ido eu, porque ok, é seguro, vou voltar ao meu trabalho e vou fazendo comédia de vez em quando, vá-se. Não era? Sim. Ficava aqui e esse equilíbrio é mesmo o melhor, ok? É tentar encontrar o ponto em nos sentirmos confortáveis o suficiente para conseguirmos seguir esse feeling, a forma como a decisão nos faz sentir, mas temos algum suporte, uma almofada onde cair que seja suportada pelos dados. Eu tinha estes dados que me apontavam numa determinada direção, tinha este feeling relativamente à minha decisão e poder conjugar as duas normalmente é o que leva a melhores resultados. Isto do ponto de vista da investigação também, nos contextos mais pessoais, mas também em contextos mais organizacionais de investimento, por exemplo, que é onde esta investigação está a ser desenvolvida. E é precisamente esse equilíbrio que se propõe hoje em dia nesses contextos. É a partir de um ponto de vista mais... É quase um modelo de iceberg. Partimos de uma análise mais à superfície, não é? Daquilo que está mais... Os dados que estão mais à superfície, que são mais objetivos e mais fáceis de analisar, o que é que nós temos, mas depois descendo para um nível mais profundo e, ok, olhando para a informação como um todo, como é que eu posso interpretar aquilo que não está à superfície, mas que eu sinto relativamente a estes diferentes padrões, às minhas experiências de vida, relativamente à forma como posso vir a sentir em relação a isto e fazer esta análise, lá está, que tem em consideração tanto os inputs mais intuitivos e uma análise mais analítica. Um bom exemplo, outro bom exemplo que eu acho que aqui tem muito a ver com intuição e sobretudo experiência é, eu trabalho numa área super volátil, porque eu não tenho um trabalho fixo, não é? E não tenho um patrão. E eu antes aceitava tudo o que era trabalho. E eu hoje em dia não tenho problemas em não ter trabalho. Porque a experiência diz-me que ao longo destes 16 anos que eu faço isto, eu nunca tive falta de trabalho. Isto é intuição baseada na experiência. É exatamente. Okay. Se por um lado até poderia levar à ansiedade,
E leva, e levou durante houve um ano. E claro, e obviamente, e provavelmente ainda hoje ainda, não é? Eu claro que ainda penso, obviamente, às vezes dizem-me assim, então há tanto tempo não aparece na televisão, e eu tenho rejeitado algumas propostas porque antes aceitava tudo, mas agora olho para coisas, epá, isto não me faz sentido. E não aceito. E as pessoas às vezes dizem-me isto e eu sinto aqui um certo desconforto, mas depois penso, não, meu, eu estou a fazer, estou bem, financeiramente tenho trabalho, estou a fazer coisas que gosto. E a experiência tem demonstrado que isto tem funcionado. Sim, E mas pode correr mal também. pode, mas tem corrido bem. Pois. O padrão até agora, o padrão de Como diz o Rubén Amorim, isso corre bem. isso corre, pois. Agora não está a correr bem. Não está a correr, mas há de correr. Também não correu muito bem inicialmente. Exato. Eu preciso confiar. Ele se calhar também tem muita intuição ali baseada. E é interessante que ele também diz que tem muita sorte. O que também pode levar a que interpretemos a forma como as situações se vão desencadeando à nossa forma como tendo um significado maior. Porque ele também diz, ele acredita que tem muita sorte. Isso também pode influenciar, e há pessoas também, lá está, quando descrevem intuição também refletem sorte. Sim. Um processo de tomar a decisão que se baseia um bocadinho na sorte, intuitivo. Algumas pessoas pensam dessa forma. Isso também pode acabar por alimentar um bocadinho a forma como as pessoas acabam por confiar mais ou menos nas suas intuições. Okay? Não estou a dizer que o Rubén Amorim é super intuitivo, estou a dizer que, lá está, é algo que curiosamente também disse, tem muita sorte e também tem essa crença de isso corre bem. E é preciso acreditar, às vezes, que as coisas podem correr bem. Como é que uma pessoa... depois há aqui outra questão, que é aquilo que pessoas que lidam com questões de ansiedade ou outras perturbações relacionadas com a saúde mental, a intuição aí torna-se mais difícil de usar, principalmente numa altura em que estejam fragilizadas. Será que aí devem ir para um aspecto mais analítico? É uma questão importante, lá está, eu refugio um bocadinho na minha área, mas, e é algo que eu já tinha partilhado contigo há pouco, torna-se difícil distinguir uma da outra, até porque esse tipo de percepções de ansiedade, medos excessivos podem, de certa forma, mascarar aquilo que é a intuição. É difícil depois até distinguir uma da outra. O que é definitivamente muito importante é, numa primeira instância, trabalhar no bem-estar psicológico, no bem-estar emocional, e depois fazer esse trabalho de conseguir identificar o que é que são padrões que eu identifico derivados da minha experiência e a forma como identifico estas intuições, às vezes de forma que surgem de forma mais fluida e mais confiável, mais natural, de outros padrões, de outras percepções que não derivam necessariamente da experiência, mas podem decorrer de mais distorções cognitivas que nem sempre se verificaram, lá está, que levam a que eu identifique ameaças onde elas realmente não estão. Agora, independentemente de ser para começar a usar a intuição, ou para começar a utilizar dados com mais confiança, ter mais confiança na forma como encontro a informação objetiva que eu preciso, o importante é, em primeira instância, ter uma base segura. Sim, estar bem emocionalmente, sim. E depois, se for para eu utilizar mais a intuição, mais os dados, o importante é estar primeiro num sítio bom do ponto de vista psicológico e emocional para depois poder investir em utilizar, lá está, a intuição como outros mecanismos, como ferramentas úteis que são para poder tomar decisões. Mas é importante haver essa base. Sim. Aliás, há alturas em que se eu estou super ansioso ou estive mais desequilibrado, eu tinha clara consciência que não podia estar com procurar usar muita intuição, procurava ser o mais pragmático possível. Exatamente, porque não era com medo tanto da decisão, mas se calhar porque me ia baralhar mais. Estás a perceber? Acho que era mais por aí. Essa questão do equilíbrio entre a intuição e a análise, não é? Uma análise pragmática, é aquilo que estavas a dizer, é o ponto mais difícil de atingir. Como é que tu fazes na tua vida, por exemplo? Como é que tu procuras fazer? Procuro, lá está, é difícil principalmente para aquelas pessoas que tendencialmente são mais intuitivas ou mais analíticas exclusivamente. Sim. E isso é algo que se tem demonstrado, é que seguir exclusivamente uma, seguir exclusivamente outra não leva a boas decisões. Portanto, acaba por ser facilitado, no meu caso, quando eu me sinto altamente racional, tal como me sinto intuitivo, apesar disto, que é a intuição para mim, lá está a ser um bocadinho uma área cinzenta neste momento, o que eu procuro fazer é, pessoalmente, perceber qual é a minha primeira reação relativamente a determinado estímulo e que é lá está, a primeira sensação. Exatamente, e que às vezes é difícil porque o que é que foi a intuição ou o que é que foi uma ansiedade? Como pessoa que também começa logo em um trabalho que é um ponto zero, antes de partir para o ponto 1, que é qual é a minha primeira reação relativamente a isto.
Mas seria esse o primeiro ponto, qual é a minha reação inicial relativamente a isto, como é que eu me sinto em relação, que sentimentos é que me invoca, o que é que a experiência também me diz relativamente a isto, e depois olhar para os dados. O que é que os dados me dizem neste momento relativamente a esta decisão? Será que existe evidência muito forte que depois nesse lado da racionalidade, pontos separados na balança, me dizem que é mais seguro adotar determinada decisão? Sim. Pôr depois essas coisas todas em cima da mesa e chega um terceiro o terceiro passo, que é, se eu tomar uma decisão intuitiva e ela correr mal, quanto é que isso me vai custar? Ou se for analítica, quanto é que me vai custar? Sim. Muitas vezes eu acabo por ter de tomar uma decisão ou mais intuitiva ou mais analítica e depois de pensar nas diferentes formas como se relativamente a ambas a intuição e análise, é pensar como é que eu me vou sentir melhor depois. Porque isso, as coisas às vezes vão correr mal, as coisas às vezes vão correr muito bem. O que eu me tenho percebido ao longo do tempo é que, pelo menos para mim... Tem mais influência como é que tu te sentes depois. Exato. Porque isso vai influenciar as tuas próximas decisões. Também. E depois acaba por ser um ciclo que se alimenta. Óbvio que eu vou aprender muito desta decisão. Ou seja, tu também não te... Eu acho que isso é importante, tu disseste, quando tu usas a intuição, também pensares, ok, se eu tomar uma decisão pela intuição, o que é que isso me vai prejudicar, o que é que me vai trazer? Olha, acho que um exemplo porreiro é, eu tenho um amigo meu que está a pensar em ir para fora do país. E não é muito tempo, 3 meses. E ele diz, opá, eu gostava de ter esta experiência, mas depois se calhar perco algum trabalho cá, lá não vou ganhar dinheiro, mas vou ganhar experiência, e a experiência de lá também me pode trazer depois trabalho em Portugal. Gosto imenso, e eu pergunto-lhe primeiro, o que é que tu sentes quando pensas ir para esse sítio, o que é que tu sentes? E ele, eu adoro aquilo. Eu, ok. E achas que 3 meses é o suficiente para a tua vida descambar assim totalmente? E ele, acho que não. E eu, então acho que tens a tua decisão tomada. É isso. Ou seja, é aqui um equilíbrio. Claro que se ele dissesse, acho que vai correr, vai dar mal, vou ficar sem trabalho e vou ter que reconstruir a minha vida toda, então se calhar aí constrói uma base melhor e pensas isso mais tarde outra vez. Sim, faz-me todo o sentido, sim. E vai mesmo ao encontro do exemplo que eu estava a dar também, vai mesmo ao encontro. Sim. Às vezes até tipo, há coisas tão simples como escolher um restaurante. Essas aí... Isso, por acaso, esse é um contexto que é muito utilizado na investigação. Escolha de um restaurante. Como contexto, porquê? Porque ele tem um bocadinho desta componente mais subjetiva, que é que eu vou... Para já, como é que essa comida vai ser boa ou não? Tem emocional e tem racional. Será que a comida é boa? O que é que os reviews dizem? Depois tem a componente. Como é que eu me senti? Essa aí fica mesmo numa zona no meio. As pessoas tendem a preferir mais a intuição por esse tipo de contextos mais... Eu já me dei mal com a intuição nos restaurantes. Talvez. Mas lá está. Não fiquei arrependido. Lá está, é isso mesmo. Escolheste com base numa intuição, era o que fazia sentido, era um fit para aquela situação. Sim, e foi tipo, olha, já sei que não volto aqui. Pronto. E tens a aprendizagem, está feito. E a seguir segues para outro restaurante. Exato, eu acho que é nestas decisões simples do dia-a-dia, até isso, porque lá está, eu lidando com as questões da ansiedade e da perturbação obsessiva-compulsiva, racionalizo muito, e então as decisões de restaurantes às vezes podem ser super complicadas, porque eu quero ir ali, mas se ali não sei o quê, então vou a outro, mas estava-me a dizer ir ali, e depois vou a outro e afinal é uma grande bosta, nem sei, e a maior parte das vezes eu chego, eu quero ir ali, vou ali. Pronto. E depois logo se vê. Sim. E às vezes até sítios que eu já fui, que sei que são boas, mas entro nesse processo. Hotéis, a mesma coisa. A escolha de um hotel, às vezes reviews, e já sei que às tantas tu chega uma altura, não vou ler mais críticas, porque há 2 boas, uma má, uma mais ou menos, tem não sei quantas estrelas, parece-me bem, ok, se for uma bosta... Azar. Mas é difícil, porque hoje em dia tu tens montes de informação. Pois é. Queres ir a um restaurante na proximidade e filtras por este aqui, 4.5 para cima de estrela, e de repente tens muitas opções, depois procuras por mais filtros e ficamos completamente assoberbados e overwhelmed pela informação que temos, e no Booking então nem se fala, não é? Portanto, muitas vezes temos que acabar por decidir também um bocadinho em relação ao que é que nós sentimos em relação à informação como um todo. É aquela questão de há bocado, temos tanta informação que se vamos tentar pensar analiticamente sobre tudo o que está em cima da mesa, às vezes nem sequer vamos tomar a melhor decisão, nesse sentido. Depois temos sentidos que... Eu acho que há decisões que podem ser completamente intuitivas se forem inócuas. No sentido, lá está, que não te vão prejudicar a vida. Escolheres um restaurante só baseado na intuição... A partida não. A não ser que apanhes uma... Era isso que eu estava agora a pensar e depois de repente... Sim, é verdade. Mas também é azar. Imagina que é um restaurante que tem uma boa cotação. Uma coisa é tu tens um 4.6
e um tem 2.0 e tu dizes, não, a minha intuição diz-me para ir ao 2.0. Aí ele se calhar já pensa, aí estás a pedir, ficaste sentado o resto do dia na sanita, não é? Aí eu se calhar, eu nunca faria isso, mas já metes aqui um bocadinho de um processo mais analítico. Mas se calhar há certas decisões mais pequenas de roupa, vou vestir isto ou vou vestir aquilo, hoje não, está mais a vestir isto. É isso, e para decisões mais simples é isso, tendencialmente as pessoas vão mais atrás da intuição e quando corre mal também não tem um peso assim tão grande. Agora sim, há um peso importante, quando elas têm de alguma forma um peso importante, é tentar encontrar esse equilíbrio. Sim. E tu podes treinar a intuição? Podes. Lá está, não sendo um dom mágico, o que alguns autores e abordagens sugerem é que nos podemos, de certa forma, expor às complexidades das situações reais, como elas estão, e dessa forma conseguir adquirir alguma expertise, alguma automatização da forma como reagimos a determinadas situações. Depois podemos até, segundo propõe, generalizar outras situações. Desde que haja algum grau de semelhança entre a situação dentro da qual fomos expostos a estes padrões de aprendizagem e a nova situação e o novo contexto. Se houver algum grau de semelhança entre estes diferentes contextos, até podemos generalizar. Sim. A intuição, a expertise num determinado momento para outro momento. E lá está, não sendo um dom mágico, é possível. Mas há alguma área específica em que as pessoas sejam mais intuitivas? A área profissional, tipo, alguma área profissional que as pessoas sejam mais intuitivas? Contextos... Tipos de pessoas? Tipo de pessoa... ou seja... Se há algum tipo de profissão onde as pessoas sejam naturalmente mais intuitivas, por exemplo? Há tipos de contextos profissionais que invocam, de certa forma, respostas mais espontâneas, menos tempo a pensar, têm que reagir mais no momento. De certa forma, isso vai enfocar tipos de decisões mais intuitivas. Outras pessoas têm mais tempo para pensar, ou que até, quando trabalhando com dados, existe a expectativa que se baseiem nos dados e não tanto na intuição. O atendimento ao público é algo que exige mais resposta intuitiva, um trabalho mais analítico, por natureza, vai exigir mais trabalhar com os dados e não ignorar tanto os dados. Não quer dizer que não possa basear na intuição e não possa até identificar padrões escondidos no meio dos dados. Mas é isso, há diferentes contextos que, pela sua instabilidade e pela sua natureza de incerteza, vão enfocar mais por tomada de decisão mais intuitiva e as pessoas podem acabar por se sentir mais à vontade tomando decisões intuitivas nesses contextos. Sim. Eu estava aqui a pensar se, por exemplo, os atletas, os desportistas serão mais intuitivos. A intuição no desporto é uma área que está também em grande desenvolvimento. Nesse caso, o que acontece é existe uma tentativa deliberada de automatizar sistemas e os processos e colocá-los várias vezes nas mesmas situações de forma precisamente a automatizar as rotações em campo, tudo. Existe uma componente definitivamente racional em alguns momentos do jogo, tal como tem de haver, não é? Mas na sua base, a intuição no desporto tende a ser trabalhada e promovida expondo os atletas a situações específicas de jogo, de forma a poder automatizar a resposta dentro de campo, porque lá está, dentro de campo, é difícil atender às várias variáveis que estão a decorrer. Eu vejo, se calhar, a intuição deve ser muito usada nos desportos de combate. Tipo no boxe, por exemplo. Sim. Onde tu tens que usar muitos reflexos, não é? Sim. Se calhar são desportos que tu tens que ser muito intuitivo. E, ou seja, a ação que se torna automática relativamente ao dás um murro, voltas imediatamente para trás e trocas a posição em função do que vais automaticamente detectando no movimento do adversário, isso quanto mais automatizado se tornar e quanto menos no momento na tua cabeça estiveres a analisar o que ele agora virou, eu tenho que virar. Porque é isso que acontece inicialmente quando... Sim, quando estás a aprender assim. Desportos de combate, inicialmente nós pensamos, ok, seja um taekwondo, karate, ele acabou de mudar a posição das pernas, que eu tenho que mudar também. Ok, ele vai emissar, tenho que dar uma, depois vou logo a seguir. Quanto mais automatizado isso se tornar, melhor nós conseguimos depois dar resposta a pequenos detalhes que surgem no momento de forma a conseguirmos literalmente atacar a situação. Sim. E sim, é um ótimo exemplo também da forma... E os homens quem é que é mais intuitivo, homens ou mulheres? Olha, a investigação, isto são sempre temas sensíveis, a investigação que tem demonstrado ao longo do tempo, existe uma série de meta-análises que demonstram que de uma forma geral são as mulheres que confiam mais nas suas intuições. Nas emoções. Emoções e intuições. Sim. Mas será por isso, por as mulheres terem uma ligação mais enraizada àquilo, de uma forma generalizada, como é óbvio, mas uma ligação maior às emoções? Essa é uma das explicações.
Sim, sim. Tem a ver com o facto também das expectativas que existem relativamente à forma como homens e mulheres podem tomar decisões, e isso depois tem consequências na forma como homens confiam mais ou menos nas suas intuições, e mulheres. Lá está, isto é o que a evidência empírica e científica tem demonstrado ao longo de várias metas-análises. São tópicos que carecem de mais investigação para tentar perceber o porquê, não é? Sim. E não necessariamente demonstrar que as médias são maiores num grupo do que no outro, perceber os processos que explicam Sim, eu perceber o porquê. E as crianças? Devem ser sobretudo intuitivas. O que é paradoxal, não é? Lá está, porque elas ainda... Existem algumas... existe evidência que mostra que as crianças também se baseiam em algumas heurísticas e algumas intuições, no entanto não têm tanta experiência, Pois, não é? No entanto, existem alguns padrões que demonstram que mesmo em idades mais precoces, as crianças também incorrem, também lá está derivado de alguma aprendizagem, naquele tipo de heurísticas que eu te demonstrei. Dos 8 dias dos zombies e a sim. metade, porque isso também desde cedo é transmitido. Sim, analítico, muito, uma coisa muito. Sim, sim. E mesmo em criança já existe esta intuição. Existem estas intuições, que depois, lá está, conforme o avançar da idade, se vão consolidando também, fruto da experiência e aprendizagem. Pois, mas curiosamente, quando nós, ao mesmo tempo que as crianças usam, eu acho que mais do que a intuição, as crianças usam a vontade. Por alguma razão, a nossa mãe, quando nós estávamos na praia e a maré estava cheia, e ela estava sempre a dizer: não vais para dentro da água, porque a intuição e a razão dela sabia que o mar está perigoso, este gajo vai se enrolar todo ou vai se aleijar, mas os putos lá vão todos contentes, como se não tivessem noção do perigo, porque realmente não a E têm. não há grande intuição, realmente. Vai haver experiência. E depois a intuição da próxima vez. Exato. Exato. E depois não é explícito. Eu lembro-me, tenho uma Mas é experiência aquele qualquer clássico, traumatizante. não corras, e ele corre. Pois. Porque ele não tem intuição de nada, simplesmente vai atrás da vontade, apetece-me correr. Mas também é importante depois passar pelas coisas. Sim. Só deixar-o cair. Sim, Depende da situação. Opa, sim, Ou seja, mas até porque se calhar, por exemplo, quando tu limitas, na educação de uma criança, quando tu limitas a sua aprendizagem, também estarás a limitar a sua intuição. Ou não? por consequência, no sentido em que, se há aprendizagem, há uma automatização de processos, de padrões, de conseguir perceber causas e consequências. Se não deixamos lá está, a criança passar por determinadas causas e consequências e automatizar processos, não vai acontecer. Não vai desenvolver determinados tipos de intuições, aqui falando de intuição como resposta. Exato, mais de um ponto de vista mais científico. Sim. Então, Filipe, que conselhos é que tu gostavas, conselhos ou que ideias é que tu gostavas de deixar a estas pessoas que têm dificuldade em entender o que é a intuição e como podem usá-la? Uh, Podemos pensar aqui em 3 conselhos gerais, pensar até em 3 Cs. Primeiro, cultivar a experiência e a aprendizagem, pelas razões que até temos estado a falar, até porque a experiência alimenta muito a intuição, não é? E nesse sentido as pessoas exporem-se a situações e aprenderem e adquirirem expertise de coisas que são da sua área, ou áreas que gostem. Essa seria uma... Portanto, cultivar essa experiência, conhecer os seus limites também, porque lá está, a intuição é muito útil, não é infalível, conseguimos perceber isso. Também existem aqui algumas limitações associadas à forma como às vezes nos tornamos cegos aos dados, que é importante ter em conta. Portanto, conseguir treinar esse equilíbrio relativamente à intuição e análise, conseguir compreender o que é para nós a intuição, compreender de onde é que ela surge para nós e conseguir, porque lá está, a intuição vai se manifestar de diferentes formas para diferentes pessoas e conseguimos mais facilmente identificar, ok, isto é uma intuição minha, isto é um feeling meu, e de certa forma trabalhá-lo e utilizá-lo nesse sentido, tendo por base também tudo o que falámos relativamente ao primeiro, de querer apostar no meu bem-estar emocional e psicológico. E diria que esses 3 são base, sendo provavelmente aquele bónus é como é que eu me vou sentir depois. Sim. Eu vou tomar a decisão e como é que eu me vou sentir se tomar a decisão intuitiva ou se tomar a decisão analítica, pondo tudo em cima da mesa, como é que eu me vou sentir depois? O que é que eu me vou arrepender mais ou o que é que vai alimentar mais é isso, a minha decisão neste momento. Sim, eu acho que é tentar navegar nesse equilíbrio. E tu tens, por exemplo, em relação aos anos que tu estudas isto, tens-te tornado mais intuitivo, mais
Tenho procurado escutar mais a minha intuição, distingui-la de outras percepções. De ansiedade, de medo, etc. Sim. Não ignorar completamente os dados, porque por vezes é importante terem. Lá está. Tenho tentado ser sensível tanto à forma como sinto relativamente às decisões, como também em relação às diferentes circunstâncias e aos diferentes dados e que a situação invoca relativamente à forma como eu devo utilizar os dados. Algo que eu não gosto e não faria, não recomendaria, seria tomar exclusivamente decisões com base em intuição ou só com análise. Ou seja, tentar manter estas duas... Tentar por aí um equilíbrio. Sim, e é isso que eu tenho tentado fazer, mas é um equilíbrio difícil. É um equilíbrio difícil, tendo em conta tudo o que também descrevemos relativamente à linha ténue que separa intuições de outras coisas. Mas é possível, é possível. És casado? Não. Nunca te cases, não ficas sem intuição. Ok, obrigado pelo conselho. É o que diz a minha intuição. É? Obrigado pelo conselho. Estou a brincar, malta. Estou a brincar. Malta que se vai casar, se orientem a vossa vida. Claro. Foi a melhor decisão que eu tomei. Por acaso, até se eu for pensar bem, eu vivia... Lá está. Eu não me casei. Eu fui viver junto primeiro com a minha mulher. Porque fomos ver se corria tudo bem. É o que faz sentido, não é? Antigamente era diferente, se as casavam... Assim, a mãe não gostou nada. A minha mãe não gostou nada dessa ideia, porque antigamente a malta tinha que se casar primeiro. Isso depois. Mas isso lá está. Primeiro experimentar, ver, como derivar da experiência e depois a minha intuição disse é que sim. Bom. Depois a minha intuição disse, casa-te. Depois casei-me e disse, merda. Obrigado, Filipe. Obrigado eu, António. É mesmo um prazer. Muito obrigado por teres vindo e por nos teres ajudado a esclarecer. E é um tema, eu acho muito curioso, muito interessante. Se quiserem acompanhar o trabalho do Filipe, vão ao ISPA. Digam qualquer coisa. Vão lá bater à porta do gabinete do Filipe. Quanto a vocês, continuem a acompanhar o podcast aqui no YouTube, iTunes, Spotify, nas plataformas do Observador, e voltamos, se tudo correr bem, segundo a minha intuição diz-me que voltamos para a semana com uma nova conversa. Até para a semana. Quando falo, descubro mais sobre mim, e quando escuto, compreendo mais os outros. Mas quer abra a boca ou preste atenção, tenho cada vez mais a certeza de que somos todos malucos.